querido? Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do primeiro versículo, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, nós temos, pela graça de Deus, algumas séries de mensagens, algumas que a gente já pregou, outras que a gente ainda tem que pregar. O Sermão do Monte é uma das que a gente já pregou, mas tem muito tempo e não tinha, à época, as gravações, então a gente vai aproveitar e aos poucos vai trazendo essas mensagens sobre o Sermão do Monte até onde a gente parou para seguir ali de vez. Amém? O Sermão do Monte, ele é primordial para a nossa vida. Nós já pregamos a introdução dele aqui, e na introdução a gente trabalhou ali o conceito e a ideia. E o apóstolo Mateus, ele é um judeu e escreve para judeus. Amém? Ele é um judeu que escreve para judeus. O foco dele, o objetivo dele era comunicar a mensagem do evangelho aos judeus. Então, quando a gente lê aqui, a gente vê que ele faz uma espécie de paralelo com Moisés, quando sai do Egito. Jesus, no capítulo 4, no finalzinho dele, ele começa a pregar sobre arrependimento. Você lembra disso? Ele prega sobre arrependimento, e pregando sobre arrependimento, ele começa a lembrar uma profecia. Olha, agora está se cumprindo a profecia do profeta, que diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. O povo que habitava nas regiões da sombra e da morte, a luz raiou, porque um filho se nos deu, um menino se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Quando ele traz essa profecia, ele está falando da libertação dos cativos. A libertação que eu e você precisávamos. Moisés, ele liberta o povo do Egito, e depois de libertar o povo do Egito, ele sobe a um monte e recebe ali o decálogo. O decálogo são os 10 mandamentos, e passa a ensinar para o povo. Jesus, ele faz algo parecido. Ele começa a pregar a libertação, a verdadeira libertação, não a libertação do culto de libertação, né? Que as pessoas vão, manifestam, endemoniadas, vão embora. Na semana seguinte, elas voltam, endemoniadas, vão embora, e fica um ciclo sem fim. A gente está falando de uma libertação de pecado. A gente está falando de uma libertação da verdadeira prisão espiritual que acontece. Então, Jesus, ele sobe no monte, depois de pregar essa libertação, e no que ele sobe no monte, ele começa a ensinar esse sermão, que são os princípios do reino. Jesus, ele faz uma coisa de diferente de Moisés. Com Moisés, Moisés subiu, ouviu de Deus e pregou. Diferente do que aconteceu com Jesus. Jesus, ele não era um profeta subindo para ouvir de Deus. Ele foi o próprio Deus que desceu naquele monte e começou a anunciar o princípio do reino. E o que é interessante, querido, que ele tinha várias formas para começar o seu sermão. Só que Jesus, ele era muito inteligente. E ele faz coisas propositais. Ele traz ensinamentos pontuais. Jesus, ele não era como eu, que às vezes precisa de 30, 40, 50 minutos para esboçar uma ideia. Porque eu sou muito limitado. Eu ainda mais. Fica quieto. Jesus não, ele era o pregador dos pregadores. Ele propositalmente começa a pregar o Sermão do Monte com a mensagem: bem-aventurado os pobres de
espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Não existe reino dos céus sem humildade. Não existe reino dos céus sem reconhecer a nossa limitação. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele fala que Jesus ele foi muito inteligente e ele começou propositalmente a anunciar o princípio do reino dos céus com essa bem-aventurança, porque a porta de entrada para o reino dos céus é a humildade, é a pobreza, é o reconhecimento da sua própria limitação. O evangelho, ele não é só um estilo de vida. O evangelho é um conceito que a gente tem que seguir, uma vontade que a gente tem que colocar dentro de nós e a meta da vida do cristão. Por isso que é necessário andar e viver em humildade. É necessário, presta bem atenção, é necessário destruir e aniquilar os conceitos que a gente tem, os conceitos que a gente já pré-estabelece na nossa vida, todos os preceitos, todos os sonhos e todas as vontades para encarnar em nós a vontade, os conceitos e os preceitos do Evangelho. Por exemplo, se chegar um irmão e falar assim, eu sou de direita, a gente pode ter uma visão política que a direita é melhor. Se o irmão chegar e falar assim, eu sou de esquerda, primeiro eu vou falar para se libertar, né? Depois a gente vai falar, pode ser que você concorde com alguns aspectos políticos, mas a gente não incorpora ou não deveria incorporar aquela ideia da esquerda nem a da direita. É por isso, você pode reparar que mais ou menos de 2006 não, mas de 2010 para cá, a política ela tem sido vista mais como uma religião. Eu lembro ali, 2002 eu não lembro muito, mas em 2006 tinha aquela coisa PT, PSDB, eu concordo mais com, acho que era o Geraldo Alckmin, ou o médico, esqueci o nome dele, que foi prefeito de São Paulo também, governador, José Serra, concordo mais com Lula, isso, aquilo, outro. Era uma coisa mais de, eu concordo mais com esse, com aquele outro, mas foi aumentando, claro, corrupção, essa coisa toda, que teve uma incorporação. Que você olha, por exemplo, a Tamires, ela ama o seu marido, né? Amém. Ama o Mateus. E o Mateus ama a Tamires. Mas se ele vê algum erro nela, ou ela vê algum erro nele, eles têm que se confrontar. Um tem que ajudar o outro. Quando a gente fala de política, se a gente, eu sou Bolsonaro, aí eu olho e vejo que ele cometeu um erro, ou o Mateus vê que ele cometeu um erro, e ele me avisa sobre esse erro, eu, como idólatra do Bolsonaro, eu me sinto ofendido. Como se ele fosse um impecável. Porque a gente passou a adotar a política como religião. Isso também é idolatria. É por isso que a igreja ela vem num declínio muito grande. Desculpa. A igreja ela é muito ativamente política. Ela virou mais um palanque político e não mais um portador do evangelho. Porque evangelho é conceito, evangelho é preceito, evangelho é o verdadeiro sonho, o evangelho é a verdadeira vontade, é o objetivo que eu e você temos que ter e colocar na nossa vida. Olha o que Paulo fala em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda, olha só, todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo, olha, a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé. Ou seja,
a mudança para o cristão, ela não é só intelectual, ela é toda a nossa vida. Por isso que a gente fala que o ato da conversão é matar o velho homem e se tornar uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Quando a gente fala isso, a gente está falando, olha, o teu passado ficou para trás, todas aquelas tristezas, todas aquelas decepções. Não é isso. A gente está falando, os teus conceitos, até tu encontrar o Evangelho, passou. Os teus preceitos, até tu encontrar o Evangelho, acabou. Os teus sonhos, até você encontrar o Evangelho, é passado. As tuas vontades, até tu encontrar Cristo, foi-se. Agora é um novo conceito, é um novo preceito, é uma nova justiça, é um novo sonho, é uma nova vontade. É o Evangelho. É o Evangelho. Lucas capítulo 2, verso 34, vai estar narrando assim: E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, a mãe de Jesus, no caso, eis que este, se referindo a Jesus, é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Olha só o que ele está falando. O Messias, ele chega para destruir, para quebrar, para pôr em queda alguns conceitos e elevar outros. A missão do Messias não é pegar os teus sonhos e realizar, é colocar um novo sonho na tua vida. É por isso que viver o Evangelho tem que ser eu ia falar uma obsessão. Tem que ser uma obsessão no nosso dia. Cumprir a palavra de Deus. Cumprir o conceito do Evangelho de Cristo. Tem que ser a nossa meta. Para isso, a gente tem que reconhecer, em primeiro lugar, a nossa pobreza espiritual. O pobre de espírito que Mateus relata do sermão de Jesus, essa palavra, esse termo pobre de espírito, vem do grego pitochos, que indica que é uma pessoa indefesa, uma pessoa que é impotente, é um mendigo de verdade. É diferente de pênis, ou melhor, pênis, meu pai, que significa pobre. É o termo grego, eu não tenho nada a ver com isso. Mas é capaz de autodepender-se. Ou seja, eu e vocês aqui, todos nós somos pobres, né? Acho que não tem ninguém rico aqui, pelo menos não ainda, né? Todos somos pobres. O que é um pobre no nosso conceito? A gente consegue sobreviver, a gente consegue comer, a gente consegue contribuir com a igreja, a gente consegue comprar um presente para quem a gente quer, com uma limitação. Se aperta aqui, se aperta ali, mas a gente vive. Amém? A gente vive. Esse é o pobre. O pobre de espírito não é só o pobre. O pobre de espírito é um conceito de indefesa. É um conceito de impotência, fraqueza. É um conceito de mendicância. Mendigo. Você vê uma pessoa, um morador de rua, ela consegue se defender sozinha? Ela consegue prover o alimento sozinha? Não consegue porque ela não conseguiu trabalho. Ou ela era viciada em drogas e foi vendendo, perdendo tudo, até chegar esse momento final da existência humana, que é mendigar na rua, que é pedir esmola, que é pedir dinheiro, que é pedir comida. Essa pessoa depende da ajuda de outro. Essa pessoa depende da intervenção de outra pessoa. Essa pessoa depende da intervenção do Estado, depende da intervenção da igreja para conseguir um alimento. O pobre ou humilde de espírito vai depender da tua versão. A versão de alguém está escrito humilde de espírito? Não? Está todo mundo pobre de espírito? Tem algumas que vão falar humilde de espírito. Isso não é só um estilo da nossa vida. O pobre de espírito é uma condição original que eu e você temos. Pedro, quando ele é chamado por Jesus, ele tem uma reação. Pedro, ele reconhece o que ele de fato é. Pedro, ele se submete àquilo que ele é. Jesus, ele chega para Pedro, chama ele no capítulo 5 de Lucas, no verso 8,
ele se prostra diante de Jesus. Olha o que é o conceito restabelecido. Olha o que é um reconhecimento, Isabel, da sua condição original. Ele se prostra diante do Messias e fala assim: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pedro, ele olhou aquele chamado, e não era só um chamado para o ministério, que a gente olha o chamado para o ministério como se isso tivesse que ser o objetivo da nossa vida. Irmão, se o objetivo da minha vida for o ministério, for a igreja, quando eu falo a igreja, eu digo a liderança, o pastoreio, a plantação de igreja, se esse for o objetivo da minha vida, e Deus tirar ou falar, olha, o teu tempo acabou, eu vou ter que deixar de ser crente. Porque eu estou norteando a minha vida pelo que eu faço. Não, não pode ser pelo que eu faço. Não pode ser pelo que eu estou fazendo. É por isso que tem muito pastor, e a gente já viu alguns, até recentemente, que não aceitam abrir mão da igreja, da liderança, quando erram, quando pecam, quando estão conduzindo de uma forma prejudicial ao povo, porque a vida deles é norteada pelo ministério e não pelo evangelho. Pedro não foi chamado só para o ministério. Pedro foi chamado para seguir Jesus. Só que não é um profeta. Não era Moisés chamando, segue-me. Não era Elias chamando, segue-me. Pedro, ele estava sendo mais privilegiado do que Eliseu. Ele estava sendo mais privilegiado, irmão Everaldo, do que Josué. Pedro estava sendo mais privilegiado do que qualquer seguidor, do que de qualquer profeta. Porque ele estava sendo chamado para seguir não só um profeta, não só o Messias, mas o próprio Deus encarnado. Quando ele tem esse choque de realidade, é o mesmo choque, presta atenção, de realidade que Isaías tem no capítulo 6. Quando ele vê a glória do Senhor, ele pode não ter visto a glória, mas ele sabia que era o mesmo Senhor que estava diante dele. Qual é a posição dele? Quando a gente fala de presença de Deus, de glória de Deus, é uma histeria, né? São os movimentos, tem a ciscadinha santa, né? Tu gosta disso, né? O pessoal da ciscada. Modernizou, né? Agora é a ciscada. Antes era a rodar no poder. Antes não, ainda tem quem faça, né? Marchar no poder, aquela coisa toda. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a manifestação do Espírito, existe uma prostração, existe uma rendição. É Deus manifestando a sua santidade de forma gloriosa. E é o ser humano, aquele que está percebendo a manifestação da presença de Deus, reconhecendo a sua condição de pobre de espírito. Tem misericórdia, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Ninguém é digno. Ninguém é digno. Uma vez, estava ouvindo uma pregação em uma igreja, o camarada pegou Apocalipse 4 e 5 e foi lendo. Aí a pergunta é, quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? Aí ele virou e falou, você, meu irmão, é digno. Você é digno. Só que no final do texto, fala que ninguém foi achado digno de abrir o livro. Olha a soberba que a gente vai entrando. Olha o caminho de altivez que a gente vai alcançando. Ele colocou a igreja como se fosse digna de abrir o livro. Só Cristo é digno, é o que o texto fala, irmãos. É só ler, não é interpretação, não é grego, não é homilética, não é hermenêutica, exegese, não, é só ler o texto. Ninguém era digno, ninguém é digno de servir a Deus. 2 Coríntios 2, 16 e 17, para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas quem é idôneo, para estas coisas quem é apto, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. 1 Coríntios 2, 3, e eu estive convosco, Paulo falando, em fraqueza, em temor,
e em grande tremor. Isaías 57:15, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Irmãos, aquele que se posiciona diante de Deus em soberba, em altivez, em grandeza, não recebe o reino dos céus. Não recebe. Nós temos que entender a nossa condição original. A gente não pode forçar uma humildade. Sabe aquela história de, para cessar a briga, então eu vou reconhecer, só para tipo assim, pronto, acabou. Não, a gente tem que ter um reconhecimento verdadeiro. Olha o que Lucas 18:9 vai falar. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu, justificado, para a sua casa, e não aquele, porque aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Ele chegou, Tamires, para orar, e falou assim: eu não sou igual a eles, não. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu oro. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Em outras palavras, eu faço e aconteço. Eu busco ao Senhor como ninguém. Chegou um outro, publicano, cobrador de impostos, aquele que era desprezado, que era tido como inimigo do povo judeu. Esse chega diante de Deus. Ele não tem coragem de levantar os olhos ao céu e fala: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Quem é que você acha que desceu dali justificado? Quem é que você acha que desceu dali renovado? Publicano? Nós agimos pelo poder do Espírito. João 8:28, disse-lhe Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Ministerialmente falando, a gente tem que ter esse entendimento que o próprio Cristo aqui na terra, limitado como homem, teve. Cristo, ele agia pelo Espírito, ele reconhecia isso. Quando nós começarmos a ver o ministério avançando de uma forma estrondosa, como vai ser, a gente não pode se ensoberbecer, a gente não pode se engrandecer. A gente está começando com humildade, mas por que a gente está humilde? Porque a gente conhece a Deus ou porque a gente é pequeno? Aí a gente vai mantendo ali, sabe, vai ficando com o pé no chão, vai ficando humilde, vai ouvindo todo mundo, vai ouvindo sugestão. Não pode ser só porque a gente está em pouco número, porque somos poucos. Quando formos muitos, temos que ter a mesma ou até mais humildade do que temos hoje. Não podemos agir com a falsa humildade. A falsa humildade é aquela pessoa que gosta de se colocar como a humilde. Eu sou o mais humilde de todos. Tem uma história que eu ouvi uma vez. O pastor estava em uma reunião na igreja e estava tendo zum, que ele era muito soberbo. Soberbo. Ele falou: irmãos, a gente vai fazer uma votação anônima, para saber o quão humilde os irmãos acham que eu sou. Distribuiu o papel, a cédula, aí todo mundo deu uma nota. Só que todo mundo colocou o número 5. A média dele foi 5, não teve ninguém que botou a mais e nem a menos. Aí a gente olhando assim, interessante, né? O pastor teve uma média 5.
não é nem soberbo e também não é humilde. Está na média. Só que a nota máxima era 10. E sabe qual era a mínima? 5. Ou seja, ele não era humilde. Mas ele se colocava e se auto-intitulava humilde. Mas até na nossa humildade, a gente pode ser soberbo. Por exemplo, Filipenses, no capítulo 2, no verso 3, Paulo ensina: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha o detalhe, ele não fala assim, nada façais por contenda ou vanglória, mas considere o outro superior a si mesmo. Porque existe uma promessa, que os últimos serão os primeiros, que é feliz aquele que chora. Então, às vezes, a gente quer forçar uma tristeza para a gente se colocar como bem-aventurado, mas a gente vai falar sobre os que choram depois. A gente, às vezes, quer forçar uma condição que a gente não tem, ou não reconhece, ou não imprimiu na nossa vida, para a gente dizer, eu sou pobre de espírito. Mas olha como Paulo frisa, nada façam por contenda nem por vanglória, mas cada um considere o outro com humildade, superior a si mesmo. Não é para você chegar e falar, irmão, tu é maior do que eu, hein? Eu sou pequenininho, eu sou o menor aqui entre vocês, hein? Isso é soberba. Querer se colocar como humilde. Querer falar que você é humilde. Ao invés de falar, seja humilde. De fato. Reconheça a tua pequenez. Pobreza espiritual não é o estado financeiro do indivíduo, porque se fosse assim, o Brasil seria muito bem-aventurado. Pobreza espiritual não é pobreza financeira. Os católicos não entenderam isso. Eles acharam e quiseram, de alguma forma, em algum momento, através de São Francisco de Assis, trazer um voto de pobreza, como se isso significasse que a gente está mais próximo de Deus. E não é. Provérbios 22, 2, o rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor o fez. Não é a riqueza ou a pobreza material que vai dizer se somos bem-aventurados, mas é a humildade, a pobreza interior. Pobreza espiritual não é baixa estima, não é. Pobreza espiritual é reconhecer a nossa condição diante de Deus. Para a gente concluir, então, o humilde ou pobre de espírito reconhece a sua dependência e busca o auxílio certo em Deus, confiando na obra de Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo de Deus. A verdadeira humildade não é contemplada pelo sistema do mundo. Confie em si mesmo. Acredite no seu potencial, vá além do que você pode. O humilde reconhece que toda a sua vida é um serviço a Deus e que não apenas no momento que sua capacidade é posta à prova, mas que se não fosse Deus, não haveria nenhuma capacidade. E que mesmo se não houver nenhuma capacidade, poder financeiro, família ou amigos, temos Deus e dele dependemos. O reino de Deus começa quando nascemos de novo. Passamos pela ressurreição através da conversão. Vivemos como somos, mendigos. Precisamos de Deus, dependemos de Deus. Por isso, Deus é e nós não. A verdadeira felicidade passa pela humildade, reconhecendo que dependemos de Deus, buscando o interesse do nosso próximo e servindo a nossa igreja. Isaías 66, 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. A pobreza espiritual, a humildade espiritual, não é apenas uma pobreza, na verdade, nada tem a ver com a pobreza financeira. É reconhecer a nossa dependência de Deus. Você pode ter a maior capacidade do mundo. Você pode fazer os maiores cursos, Isabel, para fazer os cabelos mais bonitos que tem. Mas essa capacidade vem de Deus. Essa capacidade vem dele. E apenas dele. Amém?